Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Gabi. Eu sou a Marina. E aí, minha gente, vocês estão gostando da segunda temporada? Comenta aqui embaixo o que você tá achando, qual foi o seu episódio favorito até agora. Ainda tem muita coisa vindo por aí, mas para você acompanhar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir o Instagram, tem muito conteúdo. Não é só podcast, nós temos também conteúdos técnicos, nós temos experiências, lives. Então nos acompanha aí para você poder ver tudo que a gente tem de canal Protagonistas na internet. Agora vamos para o episódio. Solta a vinheta. Hoje nós estamos recebendo a doutora Sandrelly Jorge, seja bem-vinda! Obrigada, pessoal. Gabi, siga aí os trâmites e apresente o currículo da nossa convidada, por favor. Perfeitamente. Primeiramente, bem-vinda, Sandrelly. É um prazer estar recebendo você aqui, principalmente um advogado que eu admiro muito há bastante tempo. E para vocês conhecerem a potência que a gente está recebendo hoje, eu vou aqui ler um pouquinho do currículo dela. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, advogada criminalista, sócia da área de Direito Penal Econômico do Escritório Valência e Associados, professora de Direito Penal e Filosofia do curso de graduação de Direito da Unip, Fortaleza, membro do INEDIP e do Ágora, da UFC, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, triênio 2022 e 2024, e autora pela editora Dialética. É tudo isso. Arrasou! Obrigada, gente. Bem-vinda, Sandrelly, Obrigada. novamente, né? Direito Penal Econômico é uma área que eu tenho zero conhecimento, eu estou super curiosa para saber. Vamos aprender, né, doutora Marina Faucha? A gente que não sabe desse ambiente, né, do crime. Mas vamos lá, conta pra gente como é que começou a sua história no direito, sempre foi um desejo de fazer direito, tem família, como é que foi essa história? Olha, a minha história no direito... Primeiro, gente, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo Fica à para falar vontade. que esse projeto é muito interessante, muito necessário. Eu estava falando com a Gabi, antes da gente começar oficialmente, que acaba sendo uma rede de apoio, né? Que nós, mulheres advogadas, precisamos, e é muito importante essa união. Sempre nos quiseram rivais e estamos aqui unidas, construindo pontes, né? Obrigada. A minha história no direito, ela começou um pouco tardia, assim, porque, na realidade, o meu sonho de infância era ser astronauta da NASA. Bem facinho. Eu tive esse sonho também. Super acessível, bem uma coisa... tranquilo, assim. Eu morava no interior, na zona rural do interior do Ceará, então era o interior do interior, né? Eu era conhecida, assim, tipo, quem morava no interior, na zona rural, no meu interior, chamavam dos matos, né? Era uma pessoa dos matos. Qual era a cidade? Monsenhor Tabosa. Ah, sim. Uma cidade enorme, assim, uma metrópole, 17 mil habitantes, né? Uma grande Eu estava na zona rural dessa metrópole, né? Estava na zona rural dessa metrópole, né? Com meu pai, tipo, sem ensino fundamental completo, e minha mãe fez o ensino médio depois, já da gente grande, então tinha tudo para estar na NASA, né? Então, era... Mas por que eu sonhava em ser astronauta? Porque a gente morava nessa zona rural, e aí era tudo muito escuro, porque na época não tinha energia. Nos anos 90, no interior do Ceará, tipo, energia era um negócio assim, energia. E aí eu olhava para o céu e via aquelas estrelas ali, então eu sonhava em desvendar aquilo. Eu não sabia ainda que a profissão era astronauta, só que aí começou a ter um movimento de Olimpíada Brasileira de Astronomia, e aí eu tomei o conhecimento que era possível estudar as estrelas. Então eu defini que o meu roteiro ia ser astronauta e chegar na NASA. Depois chegou a energia em Monsenhor Tabosa, pasmem. E aí comecei a assistir TV Escola, que tinha à época nesse canal TV Escola, que era gratuito, e aí TV Escola tinha um programa, que à época era bem conhecido, anos 90, muito jovem, que era o Cosmos, do Carl Sagan. E aí eu comecei a assistir Cosmos. Então, eu estava cada dia mais convicta de que eu seria astronauta da chegando perto, né? Mas eu acho ótimo, sonho, ótimo, adorei. Mas aí eu comecei... Isso foi muito bom para mim, porque eu comecei a ter muito apego à ciência, né? Mas quando eu cheguei ali, uns 10 anos de idade, eu me toquei que eu estava no interior do Ceará e que qualquer coisa que eu fosse fazer na zona rural e tal, ia ser muito difícil.
Então, eu tive esse choque de realidade ali, 10 anos de idade, mais ou menos, 11 anos. Então, já comecei a mudar a rota. Como meu pai criava vacas, né, cria até hoje, tudo, bichinhos, pecuarista, né, aquela coisa meio agropastoril. E o meu animal de estimação era um carneirinho, né? Era um carneiro, meu animal de estimação. E aí, tipo, eu comecei a querer ser médica e veterinária. E aí, na minha família, minhas irmãs, por parte de pai, já moravam aqui, em Fortaleza. E uma irmã minha tinha casado com o meu cunhado, que era promotor à época, depois passou para juiz federal, que hoje é desembargador, que é o Roberto Machado. E a minha irmã, no caso, ela começou a estudar Direito, né, ali no começo dos anos 2000, e se formou e tal. Então, para a família foi aquela alegria toda e tal, porque ela também se formou já depois que tinha tido filhos, de trabalhar. Ela era concursada, né, de Tribunal de Justiça. Então, foram várias vitórias, assim, tipo, ela ficou concursada de Tribunal de Justiça, eu tinha um outro irmão que também ficou concursado de Tribunal de Justiça, todos aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, o direito passou a ser algo conhecido para mim, né, assim, porque eu tive esses irmãos ingressando aí. Mas não era uma coisa que eu queria, porque não era um sonho, porque eu ainda via ali como medicina veterinária. Quando eu comecei a ficar mocinha, e eu comecei a ver a realidade ali de quem era do direito e... Desculpa, gente, eu dei uma leve fungada. Imagina, é isso, é natural, ao vivo. E aí eu comecei a ver que o direito podia ser uma opção. Por quê? Porque eu achava assim, comecei a querer ser uma senhora chique, tá? Comecei a querer ser uma senhora arrumada. E você vê o povo lá da advocacia, mas eu acho todo que bonitão. pelo menos 50% de quem começou, assim, ainda jovem, a sonhar com o direito, sonhou pelo menos com o barulhozinho do salto. Total. A primeira com coisa que aquela chama roupa. atenção. Eu também, Law and Order. A minha primeira vez que eu tive vontade de ser advogada foi vendo Law and Order. Aqueles pensando filmes de assim, tribunal, caramba, que a mulher toda arrumada. eu quero ser essa mulher. Corta pra gente indo pra audiência com o cabelo sujo, cheio de... Mas Com raiva de ter que ser arrumada. Com ódio de passar Assim, rímel. meu Deus, mais um dia de salto. É a expectativa versus a realidade, né? Faz parte. Mas vamos. Diferente, com certeza muito diferente de medicina veterinária. Muito diferente. E aí eu comecei assim, meu Deus, os bichos do pai, esses bichos cagam, né? Que horror. Aí eu já fui mudando o plano, né? E aí, eu sempre, assim, com 9 anos de idade, eu ganhei um concurso de poesia na cidade. Então, eu sempre fiquei conhecida como a menina que estudava muito. Inclusive, na minha cidade tinha uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos que diziam que era porque tinha estudado muito, que era o referé. Então, diziam que eu ia virar o referé de tanto estudar. Nossa senhora, a menina que estudava muito. Não que eles estavam dizendo que isso era coisa boa, eles estavam preocupados. Era tipo assim, meu Deus, vai virar o referé, certeza. Alô, referente. Alô, referé. Era tipo isso. E aí, eu comecei a fazer poesia, né? E aí, tipo, amava essa coisa da escrita, sempre gostei muito de ler. E aí eu comecei a ver que eu tinha mais aptidão para esse lado. Aí teve a Olimpíada de Língua Portuguesa, eu ganhei no meu interior também, tipo, vim para estadual. E aí comecei a me destacar muito, sempre que tinha concurso cultural, essas coisas, e a nível estadual, municipal, eu sempre ganhava de escrita, né? E aí eu comecei a pegar muito gosto pela escrita e até também pela fala, né? Eu concorri à prefeita Mirim da minha cidade. Ai, que tudo! Então, eu comecei a gostar disso. E, em paralelo a isso, meu pai, né, na minha família, tem uma história que é muito trágica, que a primeira filha dele, que é Sandra, até por isso meu nome é Sandrelli, ela foi morta, né? Foi vítima de violência e tal, assim. Acha-se que ela foi morta e tal. E foi um crime que nunca foi descoberta a autoria, nunca foi descoberto nenhum, assim, o corpo dela foi achado ossos, restos de farda e tal, mas nunca foi descoberto esse crime. Meu pai sempre contava essa história, chorava muito, e era meio que uma sensação que ele tinha de injustiça, né? E aí eu fui criando esse sentimento de vontade de justiça, né? Por que eu não escolho uma coisa que possa ajudar a fazer justiça? Olha só, aquela coisa bem utópica, mas meio utópica, né? Possível. E também aconteceu um fato na minha infância que eu guardava para mim, assim, sempre só para terapia.
E quando eu fiquei adolescente, eu me toquei que isso era um abuso. E aí, o que... Altas revelações, né? Não, eu já tô aqui, sinto muito. E aí, não foi tipo um abuso, né, violento e tal, mas foi um abuso. E eu me toquei disso quando eu estava adolescente, porque a gente não tem educação sexual nas escolas. Meus pais são mais velhos, né? Eu sou a 10ª filha do meu pai hoje tem 86 anos de idade. Minha mãe tem 60 e poucos, eles tinham uma diferença de idade muito grande, então eles já eram mais velhos do interior, assim, então era muito tabu falar dessas coisas. É tanto que a minha mãe veio saber disso, tipo, outro dia, assim, que eu tive coragem de contar para ela. E aí, isso tudo me deu vontade de querer fazer justiça. Não era de fazer direito, porque a gente vai na ilusão de fazer justiça. Aí teve um projeto na cidade, lá, de um promotor, que era o doutor Luciano Toné, que ainda é promotor aqui da infância e da juventude, salvo engano. E ele fez um projeto nas escolas públicas, que eu era da escola pública, no Monsenhor Tabosa só tinha escola pública, não tinha escola particular. E aí ele fez esse projeto, e aí eu virei narradora desse projeto dele, que era para conscientizar as pessoas sobre a importância política. Eu já era toda metida, né, piveta, extremamente metida, em todos os movimentos, em tudo. E aí eu fui tomando consciência da importância sobre o poder que o direito tinha e trazia como um elemento transformador. Então, foi aí, tipo, já nos últimos, assim, né, quando eu já estava adolescente e tal, que eu vi que eu queria fazer direito, assim. E eu também eu sempre amava matemática, eu amava todas as matérias. Eu era uma nerd, sou nerd, chata pra caralho. Então, eu amava matemática e tudo. Conseguia sempre resolver os problemas de matemática, enfim. Mas eu sempre tive mais facilidade com linguagens, né? E aí eu imaginava assim, ó, coisa para a vida. Eu vou ter que ter mais facilidade para aquilo ali, né? Então eu escolhi o direito muito nessa vibe. Então foi todo um caminho. Não foi? É isso que eu ia dizer. Eu amei que foi quase que assim uma faculdade para escolher a sua faculdade, porque assim, muitas vezes na hora de você escolher ainda é uma decisão muito tipo, vou aqui nessa daqui. Gosto mais de história, geografia, assim, não gosto muito de exatas, então vou pro direito. Mas o teu não, foi uma construção realmente e uma tomada de decisão muito consciente, o que aparenta ser. E cheia de coisas também, né? Lados mais difíceis, né? Coisas de passar mais difíceis, coisas de passar mais bacanas, que foram os exemplos das pessoas que vieram antes de você na sua família, né? Então, assim, é uma junção de muitas coisas para uma pessoa jovem escolher, né? E aí eu fiquei curiosa para saber como é que foi. Tudo bem, decidiu que queria o direito, mas como foi o ingresso na faculdade? Porque você fez aqui em Fortaleza, a faculdade. Como foi? Menina, foi babado. Ou tinha faculdade de Direito em Monsenhor Tabosa? Eu terminei o ensino médio, né, em 2009. E aí estava naquele grande fuzuê se ia ser, o UFC ia ser Enem ou não. Eu, obviamente, não tinha computador em casa, não tinha internet. Eu usava os laboratórios de internet, que, felizmente, né, nos últimos anos, no ensino médio, na época era o governo Cid Gomes, a gente teve uma melhoria muito grande na educação, que foi a questão tanto de ter pré-veste, que a gente recebia as apostilas das escolas privadas, daqui tinha mais um turno na escola, que era muito bom, e tinha um laboratório de informática. Só que ninguém sabia quando era a data de vestibular de UFC, nem nada disso, e estava essa grande confusão. E aí, quando eu fui acessar a internet, eu vi que a data do vestibular da UFC já tinha passado, e que o UFC não ia aderir ao Enem. E aí eu fiz Enem, tirei uma pontuação alta, só que aí dava para ir, sabe para onde? Para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Dava para ir para outras universidades do Sudeste, cursar direito em outras universidades do Sudeste e do Sul que tinham aderido. Acho que era Pelotas mesmo, a cidade. E aí, enfim, meu pai pegou e falou, não tenho condição de mandar você para uma cidade dessas, vamos atrás de uma outra solução. E aí, uma amiga minha, a Larissa, ela tinha um apartamento em Sobral e ela ia estudar lá no Luciano Feijão como bolsista para fazer cursinho para poder passar no vestibular. E aí eu peguei e falei
pra Larissa. A gente sempre foi muito amiga. A Larissa sempre foi uma amiga que me ajudava muito, assim. Eu ficava na escola até tarde, ajudava a Larissa com os trabalhos dela. E aí, tipo, ela pagava lanche pra mim. Então, eu era morta fome, né? Vamos lavar outra. Alô, assim. Larissa. E aí, a Larissa pegou e falou, se tu quiser ir morar comigo, dá certo, assim, tipo, morar de graça e tal. E aí eu falei pro meu pai, né? Olha, a Larissa disse que me dá moradia, só de fato vou ter que ajudar com uma coisa de mercantil e tal. Só que aí meu pai falou, não tenho dinheiro para pagar a escola para você em Sobral, nem faculdade, nem nada. Vamos atrás de uma bolsa. Eu disse, tá, vamos. E aí foi eu e meu pai bater lá na porta do Luciano Feijão. Alô, Luciano Feijão. Pediu uma bolsa para eu estudar. Aí ele disse, ele viu minhas notas do Enem, aí ele disse, tá, vou dar. Só que eu não vou dar o material. Você tem que arrumar o dinheiro aí do material. Meu pai não tinha cheque, não tinha nada. Ele disse, mas eu tenho a palavra e eu vou pagar esse material. E aí, meu pai pagou o material, né? Muito também. O ex-prefeito da minha cidade também apostou, que era o seu José Souto, deu uma ajuda, assim, porque os materiais, pra gente, era muito caro. Todo mundo pobre lascado, né? Então, os materiais eram bem caros. Aí eu fui morar com a Larissa, assim, meio que... Assim, né? Fazer as coisas domésticas. Não era uma empregada formalizada, mas Larissa ajudava ali nas coisas. Meu pai ajudava um pouquinho com o mercantil e tal. Mas, claro, morando na Poita, de favor com a Larissa. E sendo bolsista do Luciano Feijão, vou fazer o cursinho para poder tentar o vestibular da UFC quando abrisse de novo. Porque eu tinha perdido, né? Por conta de estudo. E aí, também para passar no vestibular da UVA, que era em julho, que tinha direito, e é estadual. Aí fiz o vestibular da UVA em julho, e aí foi para mim uma grande decepção, porque eu tipo, tirei pontuação máxima em todas as disciplinas, mas zerei física, e você não podia zerar nenhuma matéria, porque, tipo... Já era desclassificada? Já era desclassificada. E eu zerei muito física porque caiu ótica, né, na prova, e eu não tinha visto nada disso na minha escola. Eu vim ver isso, tipo, essa questão de espelhos convergentes, não sei o quê, tarará, no cursinho. Não tinha na escola pública ninguém que sabia. Se eu falasse aí pro meu professor da escola pública de física, ele ia sair correndo, com certeza. E aí, zerei essa prova e tal, fiquei muito desiludida, fiquei com vergonha de pedir a continuidade da bolsa no Luciano Feijão e resolvi vir fazer teste de bolsa para cá, para Fortaleza. E aí meu pai disse, mas eu não vou ter condição de bancar você em Fortaleza, não sei o quê, não vá. E ele era meio traumatizado com essa história da minha irmã também, que tinha vindo morar aqui para estudar e sumiu, né? E tudo isso. Aí eu disse, não se preocupe que eu vou trabalhar. E eles ficaram achando, meus pais ficaram achando que era uma grande brincadeira, né? Eu tinha 17 anos, gata. Meu Deus. Determinada bom, desde lá, sempre. Né? Eu com 17 anos, eu não, querido, eu não preciso de você. Dá licença. Ele tava assim, tá bom, eu tô só esperando. Sou independente. Determinada desde sempre, é isso aí. Mas, na realidade, não é nem só determinada. É porque meu pai também já era idoso. E durante esse período, ele tinha dado ali um infarto e tal. Eu tinha ficado com medo de perder ele. Então, eu tinha uma urgência de trabalhar, de ter o meu dinheiro, porque eu ficava assim, meu Deus, se meu pai morrer, e aí? Eu vou ter que ter alguma coisa. Aí, eu peguei uma carona de Monsenhor Tabosa para Fortaleza com uma advogada. E aí, eu vinha falando e tal. Ela falava as coisas e eu falava também, só admitida mesmo que eu era, não sabia das coisas. E aí, ela... Quando eu vim para cá, eu disse, não, estou indo atrás de emprego, não sei o quê, estou indo fazer seleção de bolsa de vestibular, e fiz a seleção de bolsa, ganhei bolsa no Master, ganhei bolsa em outros colégios, e aí, tipo, mas aí, né, era uma grande incógnita. Então, onde era que eu ia morar, porque minhas irmãs nenhuma ofereceu residência para mim. Ninguém queria uma responsabilidade, né, meio que de um adolescente ali dentro de casa. E aí... essa advogada, que eu peguei carona com ela, a doutora Eliane, me ligou dizendo que a estagiária dela ia sair. E perguntando se eu achava se eu conseguiria ficar no lugar dessa estagiária dela. Porque ela tinha me achado muito desenrolada
E aí ela pegou e me chamou para ir pro escritório dela fazer um teste de uma semana, se eu ia dar conta. E ela perguntava, sabe, não sei o que, eu sei tudo. Tu não tinha nem entrado na faculdade? Não, eu não tinha entrado na faculdade, Que gata. babado. Ela começou a estagiar antes de fazer o curso. Com 17 anos de idade. Arrasou. Escritório de advocacia desde sempre. Desde antes da faculdade, tu já era advogada. Aí, sabe, não sei, eu sabia tudo. Só que não, né, gata? Eu não sabia nada. Gente, eu não sabia nada. Aí, de repente, eu me vi dentro de um escritório de advocacia, tendo que desenrolar as coisas para 2 advogadas e sem saber nada com 17 anos de idade. Para vocês terem noção, eu não sabia andar de ônibus aqui em Fortaleza. Porque às vezes que eu vinha para cá, eu ficava na casa das minhas irmãs, tipo, elas moravam na aldeota e tal, e eu ficava andando com elas de carro. Quando eu vim para morar, em tese, né, ficar dividindo um apartamento com 2 sobrinhas que eram mais ou menos a minha idade, e uma outra amiga delas, que ela já dividia um apartamento, então era um grandíssimo apartamento, só que não, né? Era uma grandíssima kitnet no Antônio Bezerra, assim, no caos da grande periferia e tal. E aí, eu não sabia andar de ônibus. Aí, eu fui pegar o ônibus e aí me ensinaram assim, tipo, ó, quando chegar no terminal não precisa pagar. O que a gata imaginou? Que quando chegasse próximo ao terminal, eu iria descer e entrar no terminal sem pagar. E aí, gente do céu, foi a maior vergonha da vida. Não era, porque os guardas começaram a correr atrás de mim para me expulsar. Meu Deus do céu! Me pegaram pelo braço e me botaram para fora do terminal do Antônio Bezerra. Meu Deus, a pessoa vem te mostrar outra força, dá trabalho. Até essa humilhação em Fortaleza. Foi muita humilhação por um diploma. Aí eu não sabia de jeito nenhum, né? O bom é que hoje em dia eu andando arrumada, né? E outro dia uma pessoa, eu soube lá no escritório, né? Que a pessoa disse que eu era besta, aí eu... Sou super besta. Você não sabe a minha história. Assista esse podcast. Assista o podcast, exatamente. Aí eu peguei, né? Tipo, cheguei no primeiro dia de trabalho, assim, depois dessa aventura. E aí deu certo. Eu achava que com o dinheiro que eu fosse ganhar, eu ia conseguir pagar a faculdade, ou, tipo, já adiantar, porque eu não queria perder um ano, né? Mas só que não. E aí também não tinha ninguém para querer financiar, do FIES e tal. E aí eu continuei estudando, só que aí o estágio acabou não sendo um estágio, porque era o dia inteiro. E eu não consegui manter a bolsa e estudar e tal. Fiquei estudando em casa e trabalhando e não dava para pagar a faculdade. Ou seja, foi naquele momento que eu me tornei proletariado, galera. Sim. Então, não dava. Mas eu queria continuar aqui e trabalhando. Aí, quando surgiu o Enem de novo, a UFC aderiu ao Enem. Aí, eu fiz o Enem de novo. E aí, eu fiquei, será que eu boto direito, será que eu não boto? Porque eu vi a nota de corte muito alta. E eu resolvi botar letras, porque eu fiquei imaginando assim. Meu pai sempre dizia assim, não, filho de pobre, primeiro trabalho, ou faz qualquer faculdade e tal. E aí, eu fiquei imaginando, não, eu sempre gostei de escrever, de ensinar... Já queria ensinar. E aí, botei letras. Aí, fiquei em terceiro lugar de letras, porque eu não queria ficar na fila de espera do direito e, sei lá... Eventualmente perder, né? Não conseguir entrar. Ser mais um ano. Sim. Pra mim, era desesperador. E aí, botei concorrendo para a bolsa do ProUni, porque também já tinha ProUni, felizmente, para direito. Mas aí, fui chamada logo para letras, a bolsa do ProUni saía depois, comecei letras na UFC, passei todo aquele trote de bicho e tal... Comecei a amar o curso de letras, porque estudava literatura, grego antigo, italiano, e tarandá, e parlando. E aí, só que aí eu fui chamada para a bolsa do ProUni 100%, né? E aí não tinha mais condição de trabalhar, porque aí eu já estava num regime meio, né, atípico no escritório. Aí eu fui pedir perdão da palavra, o pinico para o meu pai. Perguntar se ele podia me ajudar de alguma forma e tal, e, enfim, algum irmão e tal. E aí, uma irmã minha me ajudava com as passagens de ônibus todo mês, assim, para o deslocamento da faculdade. Eu tive que escolher por uma das duas, porque eu não podia ter 2 bolsas públicas, até porque a lei mudou na época, então eu tive que abrir mão de letras. E o meu pai resolveu me ajudar com a metade da aposentadoria dele, que era grandíssimos 400 e poucos reais. E aí tinha que dar para tudo, né?
E isso tudo, gente, era um grande caldo de humilhação, porque eu tenho 9 irmãos. E aí, os meus irmãos, eles meio que se revoltaram porque meu pai nunca tinha dado nem isso pra eles. E ele era metade, né? Era a mais nova. Era uma quantidade relevante. Se você fizer 50% do que ele Tipo ganhava. isso. Então, tinha uma urgência de começar a ganhar dinheiro de alguma forma. Então, quando deu, assim, terceiro semestre, eu, caramba, eu tenho que arrumar alguma coisa. Aí, eu fui fazer a seleção de estágio do Banco do Nordeste, que na época pagava mais de R$500. Isso era grande. Sim. Nos idos de 2011, 2012, isso era dinheiro. E aí, passei na seleção do Banco Nordeste, em segundo lugar à época, e aí comecei a estagiar logo. E aí fiquei lá no Banco Nordeste 2 anos, trabalhando com direito bancário. Foi o primeiro contato que eu tive com direito, né, mais financeiro, com títulos de crédito. E aí eu comecei a achar isso muito bom. E aí eu tô falando demais? Não. Está totalmente Mas eu tava pensando tava me lembrando que e tava aí, gravando. assim, sempre a advocacia foi já uma decisão, desde que quando você entrou na faculdade, ou tu chegou a cogitar um concurso, até por uma estabilidade, por algo assim? Como é que foi essa decisão pra ti? E pela influência, né, da família também, né? É, Tinha os verdade. concursados. Não, eu, na realidade, quando eu escolhi o curso de Direito, eu queria fazer um trabalho que fosse parecido com cientista. Como eu vi ali FBI, CSI Miami, eu achava que certamente era Polícia Civil, né? Eu achava que era ser delegado de polícia, que seria o grande lance da minha vida, assim, que eu ia investigar, que eu ia fazer justiça, não sei o quê. Então, eu entrei no curso de Direito, querendo ser delegado de Polícia Federal ou delegado de Polícia Civil. Então, eu queria ser delegada. E eu fui para esse estágio porque foi o que apareceu na época que não exigia 50% do curso, porque a maioria dos estágios, à época, tipo, o concurso de defensoria, era a partir do 5º. E eu queria ganhar logo para poder dizer pro meu pai, pega teu dinheiro, para ninguém mais dizer que eu estava, né, para eu ficar vivendo com a bolsa. E aí, foi o que aconteceu. Só que quando eu entrei no Banco Nordeste, eu me deparei com advogados maravilhosos, assim, com um mundo muito novo, né? Ali no Passaré, ali muito bonito e tal. E eu comecei a pegar gosto pela ideia de advocacia, assim, tipo, mas ainda queria concurso. Então, eu passei ali o tempo no Banco Nordeste, depois... Felizmente, quando acabou o meu contrato, o pessoal gostava muito de mim, gosta ainda, né? Espero. Jean Marcel, a galera. Eles não tem um escritório que trabalha como terceirizado, que era o Viana Peixoto. Faz a seleção lá e tal, não sei o quê. E fui para a seleção do Viana Peixoto, passei, continuei trabalhando pelo Banco do Nordeste, só que no Viana Peixoto. E aí tinha grandes chances de crescer lá e tal. Trabalhava com a Hanna, Maiarinha, maravilhosa. Maiara do mestrado? Sim, a Maiara do mestrado, Maiara era minha chefe, E aí comecei a trabalhar lá. Só que o ritmo do Viana era muito puxado. E eu precisava estudar mais, porque aí eu já estava entrando mais no final da faculdade. Eu estava justamente já estudando para concurso de delegado. Tinha uma previsão de ter um concurso de delegado em 2014, então... Era justamente nesse período que eu estava ali saindo do Banco do Nordeste, né? E aí, tipo, eu queria estudar mais. Aí um colega meu, que era funcionário da coordenação da FAES, na época que eu estudei na FAES Unip, que é onde eu ensino hoje, né? Na Unip daqui. E aí ele falou, olha, me ligou, disse, tu conhece alguém que esteja desenrolando, que queira trabalhar com penal? Porque eu tô com uma vaga aqui no Cândido e eu queria indicar alguém e tal. Tu conhece alguém ou tu quer fazer a seleção e tal? Aí eu disse, sim, eu vou para a seleção. Quando é amanhã, tá? Vou, com certeza. Estarei lá. E aí, minha filha, mais que depressa, assim, saí correndo do estágio, fui na Riachuelo, comprei aquele look. Eita, gata. Adoro. Babado. Gastou dinheiro da bolsa todo. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso no cartão universitário, né? Ganhar a bolsa lá, ela fez um investimento. E aí fui para a seleção do Cândido, né? Cheguei lá, sempre todas as seleções que eu ia eram UFC anos, uniforme, o pessoal perguntava assim. Tipo, ninguém nunca sabia onde eu tava no mapa, né, gente? Era tipo, Monsenhor Tabosa, ninguém sabia. Tipo, escola pública de Monsenhor Tabosa, ninguém sabia.
Aí a minha universidade com bolsa, que era a FAES, a Unip, né? Que ninguém conhecia também. E aí você já fica assim, ixi, acho que eu não vou conseguir não. Mas aí fiz a seleção, eu já tinha passado, na realidade, na primeira fase do concurso da Polícia Civil para delegado aqui, que eu já tinha feito a primeira fase, tinha passado. Tinha feito a primeira fase da OAB também, já tinha passado, então já fui para essa seleção com essas 2 vitórias, digamos assim. E aí, cheguei lá, disseram, ó, você tem um perfil que já está muito adiantado, acho que a vaga era para trabalhar naquele contrato, acho que a Marina trabalhou também, né, que era DPVAT, era criminal, mas era DPVAT, e aí disseram, não, ó, acho que não, assim, só se realmente você ficasse como um teste para depois ser efetivado como advogado. Eu disse, ótimo, é isso que eu quero. Perfeito. É isso mesmo, me contratem. E aí voltei para o Viana Peixoto, aí me ligaram, depois que já era para começar, e aí quando eu falei no Viana Peixoto, né, que tinha feito essa seleção e tal, que estavam me chamando para o Cândido, aí, felizmente, fizeram uma contraproposta, e aí foi muito choro, porque a contraproposta deles também era para me efetivar, e aí para trabalhar com a Maiarinha e tal, para a gente... Eu disse, não, mas é porque eu gosto de penal. Aí a Maiarinha, não, mas a gente pode trazer mais penal e tal, você aqui. E aí foi uma grande decisão, assim, se eu ia seguir no Viana Peixoto, porque eu já estava meio garantida também, ou se eu ia para o Cândido. Aí fui para o Cândido, né, decidi ir para o Cândido, porque eu imaginei, não, vou tentar o novo. Vou tentar e tal. Vou arriscar. E aí, fui para o Cândido trabalhar com criminal, DPVAT. Eu lembro quando eu cheguei no Cândido, assim, com muita expectativa, falando que queria trabalhar direto com o doutor Cândido. E eu virei uma grande piada. Por quê? Porque nunca nenhuma mulher tinha trabalhado com o doutor Cândido, né, diretamente. E aí era uma grande piada quando eu falava isso, que não, eu vou trabalhar com o doutor Cândido direto, assim. E aí, não vai, assim. Eu lembro que eu virei duas piadas, assim, no escritório do Cândido quando eu cheguei. Foi meio traumático, assim. Porque era todo mundo com a classe econômica melhor, assim. Geralmente a galera já tinha carro, então eu já me sentia meio que excluída, assim, né? Claro, mantendo a pose, mas me sentindo assim, meu Deus, eu sou muito pobre. E aí, quando eu falei que queria fazer mestrado na UFC, aí, tipo, falaram, mas fulano estudou na UFC e já tentou mestrado 2 vezes e não passou. E tu acha que tu vai passar? Tipo, Aquele desincentivo. Aquele desincentivo, assim, eu fiquei, vou passar burro, mas tudo bem. E aí, segui lá no Cândido nesse contrato, né? Que para mim foi um grande up, assim. Posso até falar, porque já tá crimes prescritos, né? Porque durante esse período que eu fazia o estágio no Banco do Nordeste, esse período todo, eu comecei a fazer monografias para vender, porque eu não conseguia... Não, sigamos. Altos crimes prescritos. Assim. Prescreveu já. Prescreveu, gente, nem tentem falsidade ideológica, porque já prescreveu. Isso aí foi no século passado, viu? Só para avisar que eu já tenho basicamente 10 anos de formada, então nem que vocês tentassem. Com certeza aqui, vamos lá. Nem que vocês tentassem, a PPP já foi. Mas fazia isso por uma questão de sobrevivência, porque a bolsa, né, era um dinheiro pouco. E aí, tipo, foi surgindo, eu fiz a primeira, eu ganhei ali R$800 uma semana, e se eu fizer isso toda semana, não é mesmo? Exigibilidade de conduta diversa, já é uma excludente de culpabilidade, pronto. E aí, comecei a fazer isso. E quando eu cheguei no Cândido, a bolsa era muito maior, então eu fiquei, caramba, vou largar o crime. Bom, agora eu tô lembrando do outro lado, né? Vou pro lado agora de advogar. Vou pro outro lado do crime, vou deixar isso ser criminal. Eu tô lembrando de Breaking Bad, que ele foi vender a metafetamina. Mas eu sou o time Walter White, viu? Então, ele não tinha como não fazer aquilo. Isso. Né? Se eu soubesse... Eu acaba tá aplicando a defesa. Adorei. Meu advogado, gentileza. E aí, mas ainda com esse sonho de ser advogada. Aí, quando eu comecei a estagiar lá no Cândido, comecei a viajar e tudo para ir para delegacias, eu comecei a ver que não era o CSI Miami, que não era FBI. A realidade brasileira é diferente. Comecei a ver a realidade, assim. Primeiro,
impacto foi chegar em uma delegacia no Piauí, e a delegacia era um verdadeiro casebre, tinha pegado fogo em todos os inquéritos, porque, enfim, a energia tinha dado um curto-circuito. E o delegado dizendo que estava morrendo de tanto trabalho, querendo chorar ali e tal, e não sei o que, e eu fiquei... É isso que eu quero pra minha vida. Aí, ao mesmo tempo, eu olhava ali para o Cândido, para o Sérgio, né, duas grandes referências, doutor Cândido ali com aviões, com em Miami, apartamentos em Miami e tal, com uma vida bem mais confortável. E com essa veia acadêmica também, que eu sempre gostei. E aí, tipo, eu comecei a ter outra percepção, né, da advocacia e do direito de uma forma geral. Então, foi aí que eu fui decidindo mais pela advocacia. Foi mais... E já foi um encontro já bem focado na advocacia criminal, né? Sim, os estágios te levaram para esse caminho, né? O BNB, com aquele viés econômico, o Cândido com viés econômico. Aí tu decidiu, não, vai ser aqui mesmo. Não tinha decidido ainda não, porque era o seguinte ponto. Eu vi um espaço muito pouco, assim, né, muito escasso para a mulher ainda, principalmente nessa área. E aí eu ainda pensava em concurso, até 2016. Aí eu comecei, quando eu fui efetivada no Cândido como advogada, e aí eu fiquei com um contrato de criminal, que era DPVAT especificamente, no Norte. Aí eu fiquei ali 2 anos, mais ou menos, pela Amazônia. E aí eu tinha um Lordão, que era o meu estagiário. Que estudou com a gente. Que estudou com vocês. Mentira. O Rodrigo Lordão. E aí o Lordão ficava dizendo, Jorge, tu vai fazer concurso para delegado? Me chamava de Jorge, né? Jorge, tu vai fazer concurso para delegado? Tá vendo a vida fodida desses caras aqui? Tu tá vendo isso, Jorge? Pelo amor de Deus, tu é inteligente, cara. Tu vai acabar a tua vida, tu vai acabar a tua vida, não faz isso. E aí, isso eu já tinha feito concurso de Polícia Civil do Pará, já tinha, tipo, tava batendo na trave, né, dos concursos, chegando pertinho ali. E aí eu ficava, realmente não vou querer. Aí ele, Jorge, tu é grande, não sei o quê e tal. O Lordão ficava meio que me incentivando. Eu lembro uma voz positiva ali. Foi. E aí eu lembro até coloquei isso na minha dedicatória de dissertação, porque eu lembro de uma vez a gente lascados assim de rodar o estado do Pará e tal, e a gente chegou no hotel. E a gente deitou no chão do hotel, de tão, assim, exaustos que a gente estava. E aí, tipo, o Lordão perguntou como era que eu me via depois de uns anos ali, né? E aí eu falei, eu me vejo como professora, como alguém, uma advogada X, Y, Z e tal. E aí eu falei isso meio que na zoeira, assim, tipo, eu não estava acreditando muito nisso. E aí o Lordão pegou e disse assim, Jorge, se eu ouvisse isso... Eu fico até emocionada, porque tipo, foi um ponto bem importante. Assim. E aí ele era meu estagiário, a gente brigava muito, por isso que a gente tinha sido colega de estágio, e depois ele virou meu estagiário. E a gente tinha essas guerras, assim, né? Mas a gente era muito amigos, somos até hoje. E aí o Lordão pegou e falou, Jorge, se eu escutasse isso de qualquer outra pessoa, eu não acreditaria. Mas como é de ti, eu sei que tu vai conseguir. Que massa. E aí, quando ele falou isso, eu me senti, tipo, caralho, eu tenho que conseguir, eu não vou decepcionar ele. Deu acreditada, né, também. Foi tipo isso. E aí, quando foi conseguindo as coisas, né, nesse contrato, e aí o Dr. Cândido foi vendo que eu era muito, nas palavras dele, danada, essa menina é danada. E aí fui crescendo no escritório, assim, foi consequente, né? Tipo, aí eu fiz a seleção de mestrado meio que escondida ali, porque eu não queria também que ele criasse uma expectativa e tal. E passei. Aí quando eu passei, assim, o Dr. Cândido me deu muita oportunidade, assim. Ele também tinha uma história de vida interior e tal. E aí ele, tipo, mandou botar a porta com a plaquinha e tal. E aí eu fui cada vez mais... tipo... referendada. E aí foi meio que a advocacia foi me escolhendo. E também quando você é pobre, tipo assim, eu não tinha opção de só estudar. Então, tipo, eu lembro muito de uma frase da Rita Von Hunt, que a Rita diz, olha, você tem escolha quando você não tem necessidade. Quando você tem necessidade, você não tem escolha. Então, a advocacia, pra mim, tipo, era o meu ganha-pão. E a partir do momento que eu comecei a crescer, eu comecei também a ter muito trabalho. Então, tipo, não que tenha sido uma escolha infeliz, muito pelo contrário, eu amo a advocacia demais, eu me encontrei muito.
eu fui me encontrando cada vez mais, né? Vendo a minha vocação mesmo, vivendo a minha vocação. E foi isso. Maravilhoso. E, assim, duas coisas, né? Um é que como é importante, né? Ter alguém em algum momento que realmente para ali, em um momento simples, acredita em você, e aquilo ali é muito importante para te impulsionar. E uma coisa que eu fiquei pensando na tua fala é que a gente já até conversou aqui algumas vezes que a advocacia, em geral, ela é bem masculina, né? Assim, na questão dos lugares de poder. A criminal, entendo que ainda mais, assim, do que o restante. E eu acho que uma coisa que sempre... Tu falou assim, porque eu era danada. Ele me dizia que eu era danada. Ou então, que em determinado lugar falaram que eu era besta, mas não sabem da minha história. Eu acho que, de certa forma, a gente vai tendo que se colocar também no mercado de uma forma ousada mesmo, que vai gerar várias interpretações para as pessoas, né? E aí eu queria ouvir de ti como é que é isso. Se tu acha que foi uma coisa também que tu criou uma armadura em algum lugar ou não, ou se tu acha que a vida foi só te colocando assim, como é que é isso? Porque eu acho que é importante a gente falar disso também, porque eu acho que toda mulher em algum lugar se culpa em algum momento por determinado comportamento. Ou porque, não, eu me reprimi demais, ou, não, eu me coloquei demais em relação a isso, né? Então, eu acho que é interessante. Assim, é muito legal isso que tu falou, porque realmente é uma armadura, né? Até na terapia, minha psicóloga dizia, tira a armadura, tira a armadura. Porque, na realidade, né, assim, quando você é uma mulher com oportunidades, até outro dia, escutando a Juliana Diniz, ela, muito consciente dos privilégios, falando, é totalmente diferente uma mulher que, sei lá, que teve balé na vida, que teve aula de teatro, que teve um preparo emocional, que teve pais que deram ali uma segurança, né? É uma mulher que geralmente vai ser mais segura, mais leve, mais... né? Ter mais inteligência emocional. E a minha vida toda foi, tipo, muita dureza. Então, tipo, eu fui criando realmente uma casca para sobreviver, né? E isso é muito confundido, às vezes, com arrogância, com muitos julgamentos, né? Tipo assim, você é megerificada por várias questões, assim. E é uma armadura de sobrevivência, né? Você tá ali num ambiente que são ambientes que você tem que sobreviver de várias formas. Porque, tipo, quando eu cheguei no Cândido, por exemplo, teve um ponto, uma vez eu lembro, eu chorando naquele arquivozinho que tinha nas pastinhas do DPVAT, porque surgiu uma história que tinham feito um grupo de um apóstolos que ia me pegar primeiro. Meu Deus do céu. Então, tipo, são muitas questões, né? Assim, eu lembro que eu descobri isso, foi todo um rebuliço ali, foi pra... Gilberto chamou o pessoal e tudo, tomaram providências, né? Pra tomar umas providências e tudo. Mas daí eu fui me fechando, porque eu via que, tipo assim, se eu me abrir, podem interpretar errado. Então é melhor me fechar. Então, isso até na vestimenta, né? Então você vai, às vezes, perdendo a identidade. Isso é muito triste. Porque eu fui para terapia porque eu fui me resgatar. Quando eu fui para terapia, eu fui porque eu estava percebendo... Caramba, não sou eu. Criar um personagem, né? Para poder enfrentar. Porque é um mercado muito hostil, é um ambiente muito hostil. Ainda mais vindo com, como tu falou, com uma bagagem que tu veio para enfrentar isso. Talvez se não tivesse as ferramentas para tudo isso, né? Eu acho também, assim, que a partir do momento em que, principalmente quando é uma mulher que quer estar em um lugar de ascensão, de poder também, às vezes parece que é quase que incompatível se a gente não criar um personagem para conseguir aquilo, entendeu? Então, eu acho que isso, assim, que a Sandrelli traz é uma coisa que é uma realidade de praticamente todas as mulheres que queiram e que tenham essa ambição e que a gente não precisa ter vergonha de dizer que a gente tem a ambição, sim, de estar nos lugares de poder também. Então, eu acho que isso é muito importante para isso, porque... O conflito interno, só a gente sabe também como é isso, de justamente se resgatar. E tem várias questões, né? Assim, por exemplo, você for mais sensualizada,
Aí podem achar que você é uma piriguete e vai oferecer, sei lá, perigo para os homens que estão ali naquele ambiente e que são casados. Então, você não... E assim, ser bonita... Ser bonita até atrapalha. Porque, tipo assim, bonitinha assim, branquinha. Eu lembro que as pessoas dizem, aquela branquinha que trabalha... Então, assim, tipo, as pessoas vão criando estereótipos, né? Tipo... que você é bonitinha, você não pode ser tão boa. Aí você tem que se provar. Você deve estar ali por outra razão também. Não tem inteligência. Né? Assim, ela tá tendo todo esse espaço assim, então, né? Até lá no escritório eu já escutei insinuações, assim, bizarras. Pra você ver, assim. Muito bizarro, assim. Então, até nisso, sabe? Eu passei por processo de enfeiamento, juro a vocês. Assim, que eu tive que trabalhar isso na terapia, porque eu não tinha mais coragem de usar batom vermelho. Eu lembro a minha terapeuta falando, usa seu batom vermelho. Eu disse, mas aí vão pensar que eu sou uma vadia. Ela disse, deixem pensar, se você for uma vadia, e daí? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas interessante, né? Como é uma dificuldade, isso que tu tá falando é uma coisa, um aspecto inerente à mulher. Porque eu acho muito difícil a gente estivesse recebendo um convidado homem aqui, que ele viesse falar uma dor referente à aparência. Não existe. Até que a gente já comentou até com a Imaculada, se eu não me engano, no episódio da Imaculada, que a gente fala que a gente tem até receio de, sei lá, captar a cliente homem para não ser mal interpretada, para convidar, vamos sair, vamos tomar um café, aí você automaticamente vai achar que a gente tá querendo se insinuar, querendo, né, alguma coisa a mais. E ainda mais no ambiente penal, né? E que é isso que tu vivenciou aí muito em escritórios de grande referência aqui de Fortaleza, né? E que não é só dentro do escritório, é também os lugares que tu tem que ir. Delegacias e Não, tudo, isso né? é constantemente, até hoje, né? Assim, várias vezes, em vários ambientes. Assim, eu já cheguei para fazer despacho com delegados e ele mencionar meu busto, assim. E eu ficar... Constrangida, no mínimo, né? Você fica constrangida, assim. Isso não tem a ver também só com a aparência de ser bonito, não. É porque é mulher, né? Exato. Então, mas a gente sempre se culpa, porque nós fomos acostumadas a se colocar nesse lugar de culpa. Sim. Né? Então, pensar o que a gente poderia ter feito, o que foi que eu né? fiz aqui? Não, certamente eu fiz alguma coisa. Foi a minha roupa? Aí você muda roupa, maquiagem, cabelo. Maquiagem, cabelo, né? Então você se desleixa mais da aparência, às vezes. Porque tudo isso você vai... Não, mas isso pode me descredenciar aqui. Podem achar que eu sou fútil, inclusive. Porque, tipo, homem pode ser fútil. Pode pensar em carro, em bolsa Montblanc, em caneta Montblanc, em relógio e gravata XYZ. Mas mulher pensar nisso, fútil, com certeza. E também tem o outro lado. Se você também não faz nada disso, aí você tipo, é desleixado, não passa credibilidade. Ou seja, é impossível ser mulher. É impossível. Mas pra homem, geralmente, é gatilho de autoridade. Sim, então, você isso. ter um negócio é gatilho de autoridade. Pra mulher, já vai ser ali julgada como a fútil. Aí, só E todas nós atuamos muito nessa parte corporativa. E vocês duas numa parte penal muito semelhante, né? Então devem ter vivências também que é muito voltado nessa questão do trato com a pessoa jurídica, né? Sim, com certeza. E como foi, Sandrelli, que chegou aí, nesse caminho todo, juntou, tu falou uma parte da parte do financeiro, depois do penal econômico, aí do Cândido pra tu já ir pra uma posição de sócia, como foi essa virada aí de chave na tua carreira? Na realidade, foi um ato de coragem, né? Eu estava no Cândido, já tinha ali 6 anos, basicamente. Estava bem consolidado, já tinha confiança, né, e tal. Só que lá no Cândido acabou tendo uma mudança, assim, porque, enfim, ele queria que eu assumisse outros contratos também cíveis e tal, e aí eu não queria muito ir para ter nada de pegada cível, apesar de continuar cuidando de alguns casos penais, então eu fiquei bem chateada, assim, com essa situação. Estava também já no fim do mestrado ali, com muita coisa. Estava recebendo propostas no eleitoral, então, propostas que eram tentadoras. E aí eu, estava cansada, eu queria tentar um novo. E eu achava que já era o meu momento de ficar sozinha na advocacia, assim, de tentar uma advocacia individual. Então, eu não consultei a ninguém. Eu estava em processo de terapia. Na realidade, eu estava com sintomas de início de burnout, eu percebi isso. E aí eu fui para a terapia sozinha, sem dizer nada para ninguém, do que eu estava passando internamente. Porque eu estava ali no fim do mestrado, com
com aquela coisa toda lá no Cândido, enfim, com outros projetos também, na época tinha amplos, era muita coisa. Eu não queria dizer isso pra ninguém, porque eu achava que isso era fraqueza. E, assim, se eu abrir mão do Cândido, eu vou ficar mais ok e vou ficar de boas, assim. Aí, tipo, num ato súbito, assim, de coragem, sem dizer nada pra ninguém, sem constar nada, porque eu sabia que qualquer pessoa que dissesse ia dizer, não, é loucura. Não faz, tu tá há muito tempo, vai, continua, aí tu tem um caminho ascendente aí no escritório. E aí eu não tinha nada programado, assim, nada. Não tinha nem esses dinheiros todos na conta, assim. Só a cara e a coragem. E a decisão na cabeça, louca. E aí eu chamei o Cândido e o Sérgio na sala e comecei a chorar. Primeiro que eu não conseguia falar, porque eu só chorava. E aí eu falei, olha, eu amo muito vocês e tal, eu sou muito grata por tudo que enfim, que eu construí até aqui foi graças a vocês, e foi, de fato, assim, de homens que dão a mão, né, que abrem oportunidades e tal. Só que, assim, eu não tô mais tão satisfeita, não acho justo eu ficar aqui sem estar satisfeita com vocês, e até por uma questão de honestidade e tal. Então, decidi sair. E aí o doutor Cândido ficou meio, assim... Em choque e tal, calma e tal, não sei o que. E eu chorando e tal, não. Eu tô decidida. Aí você não quer pensar e depois, né, mais tarde a gente conversar e tal, não sei o que, não, tô decidida. E aí eu tava decidida mesmo, assim, ninguém que naquele momento aparecesse e dissesse fica aqui, eu não ia ficar, porque eu tava... Já não tava mais com as esperanças, talvez, que eu tinha de crescer no escritório, eu não via muito essa possibilidade de ser sócia. E aí eu achava que sozinha eu pudesse voar mais alto. E aí comecei a advogar sozinha, peguei um contrato eleitoral em parceria com o Fernandes para fazer a eleição do Davi Benevides em Redenção. Então, esses primeiros meses eu passei, né, com esse dinheiro desse contrato eleitoral, fazer eleitoral que eu nunca tinha feito, assim, foi um desafio, um aprendizado também muito bom. E depois começou a surgir casos penais eu sozinha, então comecei a ganhar até mais do que eu ganhava lá. Então eu tipo, estava achando bom esse caminho sozinha, ali uns meses. Eu saí do Cândido em outubro para pegar esse contrato eleitoral. Isso era mais ou menos janeiro, fevereiro. E aí o Holanda pegou e disse assim, tu saiu do Cândido e tal, eu te indiquei para um escritório que está procurando um advogado pleno, e eu acho que teu perfil, caso eles pedirem indicação de alguém e tal, e eu indiquei o teu nome. Escritório tal, Holanda, obrigada pela confiança. Acho que se eu for lá é por ti e tal, meio para conversar, para ver qual é. Mas eu estava tão decepcionada com o escritório, assim, que eu tava, assim, nojenta, sabe? Tipo, muito pelo volume, né, de trabalho. Sim, a dinâmica é diferente, né? Eu tava, tipo assim, não, chega, não aguento mais. Tava com vontade de andar com as tuas próprias pernas, né? Eu tava com vontade de andar sozinha. E aí, o pessoal do Valência me chamou lá pra conversar. Aí, quando eu cheguei lá, eu acho que eles achavam que eu tava querendo muito, e aí eu dei um grande choque de realidade neles, que eu não tava querendo muito, assim. Meio nojenta ali, botei minhas... Nojenta que eu digo assim, né? Botou tuas condições, né? Me autoafirmei, né? Eu falei, não, eu já tenho uma carreira construída aqui, já não sou uma completa desconhecida, estou terminando o mestrado, então não venham pra cá se for, tipo, se não tiver um negócio bom pra mim aqui. Tem que ter tem que valer a pena. Eu tenho que ter o que eu não tive lá no Cândido, que é a possibilidade de sociedade. E aí joguei muito as cartas na mesa para eles, entendeu? Então, e aí eles ficaram meio assustados, assim, tipo, com uma mulher tão atrevida. Saber, quer de expor todas as cartas. Aí eles disseram, não, a gente vai pensar aqui, se dá certo, e aí eu pedi, e aí eu venho se tiver um fixo X, senão não venho. E aí também tenho que ganhar um percentual em cima do que chegar aqui depois e tal, que eu tenho que virar sócio, tarará, e eu já joguei todo o beabá. E aí eles disseram, não, vamos fazer Aí depois eles me ligaram e disseram, vamos fazer um teste?
vamos fazer assim, você fica um expediente com a gente dando esse fixo, e a gente se testa. Você testa a gente... E a Até gente porque também você- era uma área, eu acredito que quando entrou também muito nova lá no... Não nesse- tinha, né? Não tinha, Porque, né? na realidade, quem fazia o penal, assim, em parceria com Valência, era o Leandro Vasquez, né? Com o Holanda, tanto que eles pediram a referência para eles. E, assim, a ideia, no começo, era, tipo, fazer um pouquinho de coisa que fosse surgindo ali para eles não terem que fazer essa contratação externa. Por demandas que já surgiam ali dentro do próprio universo, né, dos clientes. Então... E aí eu vim toda audaciosa, querendo, né, tipo, crescer e tal, e vender mais um núcleo mesmo. E aí, tipo, foi dando certo, porque eu fui vendo que lá, diferente do Cândido, que eu tinha um papel, claro, de protagonista, mas mais coadjuvante, porque os nomes eram do Cândido, do Célio. Já na área criminal, né? Assim, Já na área criminal. E eu sempre, na realidade, todas as dificuldades que eu passei na carreira, e aí eu não desisti muito, por propósito. E qual era o propósito? Primeiro, eu nunca me dei o direito de desistir porque eu era uma pessoa que saiu da escola pública e que estava, em tese, dando certo. Então, eu ficava assim, meu Deus, péssimo exemplo a você para os alunos da escola pública, né? Então, tem que dar certo, não pode dar errado. E para as mulheres também, porque eu ficava imaginando, tipo, porra, nunca teve, assim, na época que eu cheguei no Cândido, não tinha, a Gabi, tanto que eu lembro, o Holanda, uma vez, peguei uma carona com ele falando, tem uma menina lá no escritório muito boa, que ela é estagiária, a gente vai efetivar ela é, tipo, assim, ela é, tipo, tu estudiosa, ela é muito boa. Tipo tu, já fiquei feliz, emocionada. Ela é bem estudiosa, assim, ela é muito estudiosa. E falando bem da Gabi, né? Tipo, dizendo que ia efetivar, e que já ia efetivar ali, que tal. E aí, não tinha nos escritórios grandes tantas mulheres. Tinha ali a Maiarinha, né? Mas não tinha referência aqui no Ceará, pelo menos, né? Claro que em São Paulo já tinha a Joyce, enfim, outras mulheres. A gente até já chegou a conversar, né? Eu e tu, porque às vezes nos eventos de penal a gente sempre vê os mesmos nomes, as mesmas referências masculinas, mas, poxa, tem tanta mulher boa na nossa área hoje em dia. Tem a Sara Souza, tem a Jéssica, tem você. Não sei se eu posso me incluir, mas, enfim, tem eu que amo direito penal, me dou para essa área hoje e eu não me vejo em outra área. A própria Maiara. A Maiarinha. Tem tanta gente boa, por que a gente não faz um evento só das mulheres que atuam uma coisa na área, que eu tenho entendeu? um sonho, inclusive, de fazer. Até, assim, hoje a gente até tem um grupo, né, que eu até te falei depois, para te incluir e tal, que sou eu, Sara Suzy, Jéssica, Ana Paula, a Laís, também pretendo chamar a Lívia, a Maiara, para a gente juntar essas mulheres, né? Mas na época que eu entrei, era muito solitário. E aí eu queria muito, tipo, ser também uma referência feminina, porque eu não tinha tido referência feminina. Exatamente. É muito difícil achar. Então eu ficava assim, aqui eu não tinha tido uma referência feminina, então eu ficava imaginando, meu Deus, eu não tive uma referência feminina. E até esse meu processo de masculinização, né, de comportamento, isso tudo é porque eu só vivia com homens. Mas não teve, mas eu já tive, porque pra mim você já era uma referência. Eu sempre observei a Sandrélia, caramba, tá fazendo mestrado, quero fazer também. Caramba, tá fazendo isso, eu não gostei, vou fazer também. É uma referência. Não, sempre acompanhei. Não, é Sandrélia. isso. Isso pra mim é um sonho realizado, sabe? Tipo assim, eu lembro que as minhas estagiárias, hoje tem a Lívia que tá lá no Paulo Quezado e tal, que também está no mestrado, e ser, de toda forma, um norte, né, assim, e tal, isso é muito sonho realizado. Porque várias dificuldades que eu passei não era pelo dinheiro, era para isso. Sim, para que as mulheres pudessem olhar para alguém. Olhar para alguém. E acreditar, né? Assim, ver, porque é mais fácil a gente acreditar quando a gente vê uma concretização do que quando fica só no nosso imaginário. Então, valeu a pena, assim, você tá vendo que é como no episódio passado, a doutora Hilda falou, isso é sucesso. O sucesso não é só o dinheiro na conta, é o que você consegue entregar, o que você consegue ser como referência. É muito isso, assim, tipo,
hoje, sei lá, ver o meu sobrinho no direito, a minha sobrinha que foi para a medicina veterinária, mas que hoje está no mestrado e ter se inspirado em mim, isso é muito legal, sabe? Isso o dinheiro não paga. É verdade. E aí você vê que os sacrifícios todos, eles valeram a pena, porque, tipo, eu tô cumprindo o propósito, entendeu? E que tudo foi feito com muita coragem, né? Conhecendo tua trajetória, conhecendo de onde tu vem. Porque tem muita gente hoje que, provavelmente estagiários, que te conhece lá no dia. Um exemplo, né? E num dia lá no escritório. E ousa dizer que tu é besta, ou que tu é isso, ou que tu é aquilo. É porque não sabe um terço da missa, vem de uma grande construção, né? O nosso ser profissional, ele vem de uma construção. E você mostra muito isso na sua trajetória. Então, agora, vendo essa interação de vocês maravilhosa, eu fico curiosa de saber como vai ser esse papo do Data Gabs aí agora. Vai, Gabs, eu quero ver. É porque a gente tava tendo uma conversa tão profunda que eu até esqueci o Data Gabs hoje. Por isso que eu vai, amiga. Que eu quero ver esse papo como de gigantes. como eu já estou em casa, né, com a Sandrelli da minha área, eu trouxe hoje pra gente discutir um papo sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. E por que eu lembrei desse assunto? Primeiro porque eu stalkeei a Sandrelli, como sempre, e vi que ela fala sobre o assunto, né? Já fez vários vídeos sobre crime ambiental e tal. E segundo, porque um dia eu estava numa sala de aula, eu fui substituir um professor de consumidor. Aí eu fui falar sobre os crimes de consumidor, né? Que estavam lá no CDC. E aí eu iniciei a aula falando da diferença do que seria responsabilidade penal comum, tipicidade comum, dolo, culpa, que seria uma responsabilidade penal objetiva, que é vedada, e o que seria uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Era uma turma, eu acho que, começo, assim, processo penal 1. Eles me olharam com a cara, o que diabo que tu tá falando? Eu fiquei, gente, vamos aqui. Porque eu acho que para quem está começando, para o senso comum, é muito difícil você entender o que é uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica que vai receber aquela sanção penal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que explicar o que é responsabilidade objetiva, porque você não pode denunciar um sócio administrador sem que ele tenha uma culpa em relacionada a dolo, a culpa, dependendo do tipo penal que você está analisando ali. Sim. E aí, eu trouxe essa notícia. Primeiro, para atender os meus alunos e também porque eu tenho uma mestra aqui no assunto, que eu trouxe algumas notícias falando sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica em casos de crime ambiental. Por exemplo, essa notícia: serraria que atuou em Sena Madureira é condenada por crime ambiental. Aí outra, empresa envolvida no projeto Buriti é condenada por crime ambiental. Então, várias empresas já receberam sanção penal, né? E aí, eu trouxe justamente para jogar a bola para você, Sandrelli, para explicar como é que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque eu não sei se eu expliquei naquele dia que meus alunos entenderam, não sei se eles entenderam. Mas agora eu vou passar o bastão da palavra para a Sandrelli, que também é uma mestra no assunto. Ah, muito obrigada. É um assunto que eu atuo bastante, né, de fato, porque é mais voltado para essa questão corporativa. Uhum. E quando a gente fala de responsabilidade penal, né, e aí vem todas aquelas teorias de ação, sim, que a gente estuda, e tudo isso muito voltado a um processo de humanidade mesmo, né, de pessoa física. Você vai para as teorias da ação, sei lá, teoria causalista, quem dá a causa de alguma forma, teoria finalista, quem intenciona de alguma maneira. E falar de empresa, a gente tem que lembrar justamente dessa responsabilidade penal, que ela não pode ser objetiva, então tem que, de fato, ter um ser humano ali por trás que seja responsável por essa empresa, né? E que tenha, por algum motivo, ou seja, de ação ou de omissão, né, gerado aí uma consequência, com resultado, né, com nexo de causalidade ou com nexo de evitabilidade, que poderia ter feito algo para evitar e não fez, para chegar ao resultado, né? Então, a gente não perde os elementos do crime, porque, partindo de uma teoria tripartida do crime, o crime é o quê? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, dentro desse primeiro elemento, que é fato típico, eu vou ter elementos como tipicidade e vou ter também nexo de causalidade, resultado. Então, eu não vou perder isso dentro da responsabilidade penal jurídica, porque continua sendo um crime.
né? Então, eu tenho que mostrar que as pessoas ali daquela administração daquela empresa, de alguma forma, né, tiveram ali um nexo de causalidade para chegar àquele resultado. Então, eu não vou perder esse elemento, porque senão deixa de ser crime. Só que a possibilidade de uma responsabilização da pessoa jurídica, né, que particularmente eu acho que a gente vive uma inflação, às vezes, do direito penal, né? As pessoas depositam muita esperança em moralizar a sociedade pelo direito penal, que eu acho errado. Não acho de todo correto, assim, eu tenho minhas particularidades com relação a isso, até porque eu acho que é inerente mais ao ser humano, né? Algumas ações, mas foi uma forma de tentar coibir os comportamentos, né, empresariais que não seriam benéficos para a sociedade de uma forma geral e mais especificamente do meio ambiente. E aí a gente vai ter todo um movimento que eu discordo dessa responsabilização, né, de, sei lá, você trazer um ecocídio, algumas coisas para tentar evitar esses desastres ambientais e trazer uma responsabilização financeira, né? Que aí já vem de um outro aspecto. E vem também de uma outra corrente do direito penal que é atual, que não faz parte do nosso direito penal brasileiro, porque o nosso direito penal brasileiro, nosso Código Penal, ele ainda é muito finalista, né? Ele ainda é bem antigo, né? É muito ultrapassado, inclusive. Hoje a gente vê uma tendência no mundo mais funcionalista, né, do direito penal, inclusive na ideia de funcionalidade de pena, né? E aí vem com essa questão de trazer penalizações que possam ser revestidas em sanções pecuniárias, né? Porque você não pode prender ali a pessoa jurídica. Eu acho que é isso que não entra na cabeça deles. E você falou a questão da inflação do direito penal, e isso é tão verdade, porque eu estava, como eu falei, dando aula de crimes contra o consumidor. Tinha crime lá que eu nem sabia que existia. Um negócio que, se você não entregar o termo de garantia de qualquer produto, isso é um crime. Sim, dolosamente. É um negócio assim que... Tá aí a inflação. Pra quê? Pra que um crime desse, entendeu? Não precisa. Porque existe, exato. Mas eu acho que realmente, às vezes, não sei até que ponto isso influencia no legislativo na hora de positivar. Mas, assim, o que eu vejo no senso comum é que, às vezes, as pessoas, principalmente leigas, elas veem o direito só na parte do penal. Então, assim, se existe uma coisa e ela é errada, ela precisa ser criminalizada. Só que, na verdade, a gente tem várias vertentes de uma responsabilização. Que podem Por coibir. exemplo, uma questão dessa, ela é resolvida numa esfera civil, Total. né? Então, assim... Eu acho que eu nunca vi ninguém ser processado civil, por esse administrativa, não precisa do direito penal entrar ali naquela esfera. Eu acho um exagero, sabe? Por exemplo, essa responsabilização penal da pessoa jurídica, porque você já tem, de regras autos de infração ambiental, que já são um direito, assim, perdão, já é um direito sancionador, né? Ou seja, já traz um aspecto de sanção pecuniária. Aí você vai para o penal. Claro que tem a questão de restrições, sei lá, de participar de certame licitatório, disso, daquilo e tal. Tudo bem, mas poderia ser aplicado no administrativo também. Mas o que é que acontece? Hoje, o direito penal, e sempre, né? O direito penal é onde se concentra o maior poder sobre tudo, né? Sobre corpos, sobre liberdade, sobre reputação, né? Que são coisas muito valiosas. Então, ele também é um instrumento político muito forte. Para tentar passar a impressão para as pessoas de segurança pública, de coisas... Uma resposta está sendo dada. Então, mas isso, na nossa prática, faz muito mal, né? Porque ele já é uma coisa espetacularizada e vai fazendo cada vez mais mal. Não educa, porque, na realidade, a educação é base, né? Então, você, na realidade, você quer educar empresário? É com direito penal? Será? É uma questão que é mais uma pecha. Se você tem... a empresa foi condenada para indenização. Agora, uma empresa é criminosa. Uma empresa foi condenada criminalmente. É diferente. É isso que é uma resposta para a sociedade que eles querem dar. Entendeu? Mas só que, na realidade, eu acho que a gente tem que passar... eu vi que vocês colocaram aqui, né, no roteiro... sobre sonho, né? E eu acho que um grande sonho social, mesmo porque eu acho que nós somos seres sociais, não dá para sonhar também sozinho, seria de
de ter uma sociedade que seja menos adoecedora mentalmente das pessoas e também fisicamente, no sentido da gente ter mais sustentabilidade, né? E isso sem precisar do direito penal. Que as pessoas vejam que isso é importante para a nossa existência, enquanto espécie, enquanto seres humanos, que a gente também não vive sozinho. A gente não vai viver só com dinheiro, ninguém vai comer dinheiro, né? Então, assim... E é porque eu acho que isso aí é realmente uma coisa que vai muito pela questão da educação, né? De uma questão de uma construção de uma cultura. E aí eu acho que também entra muito, às vezes, nessa questão da função educativa do direito penal, que às vezes as pessoas acham que o direito penal está educando e muitas vezes não está, né? Então já vai ali como... É mais fácil eu colocar uma lei criminal como uma forma de dizer estou aqui educando do que de fato fazer um trabalho. Mulher, o tipo do bullying é uma... ridículo. Eu não sei nem explicar o que diabo é aquilo. É só literalmente pra dar uma resposta. Não, ó, bullying é errado, vamos criminalizar. Mas finalidade por trás do crime, não tem nem pena. Como criminalistas, era, né, dentro de uma visão totalmente capitalista, era pra gente amar isso, porque quanto mais crime, mais dinheiro. Mas, enquanto cidadã, assim, eu vejo grandes equívocos, né, enquanto professora também, eu vejo grandes equívocos. Eu acho que há de se ter uma noção de que o direito penal, por mais que tenha um aspecto ali moralizador, não é a função principal, né, dele. Eu acho que temos que repensar a função do direito penal e certamente não é uma pauta, né, para vender em campanha, então, assim, que tem sido vendido, né? Eu fico bem triste com tudo isso. É caótico. E agora eu vou mudar também, agora que a gente foi do técnico para agora o totalmente não técnico, porque pelo avançar da hora a gente já está encaminhando para os nossos quadros. E o quadro que eu vou trazer agora é o de Nem Só de Juridiquês Vive uma Advogada, que é um momento em que a gente pede para que as nossas convidadas compartilhem o que elas fazem quando elas não estão trabalhando, o que você consome de entretenimento, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quem é a Sandrelli quando não está advogando. Bêbada. Eu adorei a sinceridade. Eu acho que honestidade do começo até o final. Várias convidadas pensaram em responder isso não, e vieram com o negócio de eu gosto de um vinhozinho. Não, assim, gente, a realidade é tão dura, não é mesmo? Assim, que a gente busca, assim, leveza, né? Eu busco leveza, apesar de esses meus momentos de lazer serem muito restritos. O Charles que eu diga, mas eu tento, né, encontrar amigas, tento fortalecer os vínculos, né? Sei lá, ter um momento com meu pai, quando ele está aqui. Eu gosto muito de restaurante, então eu adoro conhecer lugares novos, assim, tipo, ir para restaurantes novos. E beber, assim, eu tenho que me controlar para não virar uma criança. Desopilar. Eu amo beber, assim, ficar good vibes. Até porque quando eu consigo tirar melhor a armadura, né? Porque, tipo, a armadura tá tão entranhada ali que... E aí, ali, você... do meio Dionísio, aí... né? Então, é mais isso. E, assim, eu tô querendo voltar aí à prática de esporte. Eu gosto também... Cara, eu sou uma nerd muito chata, né? Então, eu gosto muito de assistir documentários. Então, assim, sei lá, tem um tempo. Eu vou assistir... Tem alguns documentários que eu amo, que eu acho que quem me conhece já tem ódio, assim. E quais? Não é nem documentários, na realidade são canais, né? Tipo, eu tenho um canal do Christian Dunker, que é professor da USP de psicanálise. Sim, então, eu amo estudar psicanálise. E aí ele tem o Falando Nisso, então sempre zero falando nisso. Eu sou quase que psicanalista pelo Falando Nisso. Eu gosto também muito, bastante. Eu gosto muito do Tempero Drag, da Rita Von Hunt, adoro. Outros canais de ciência, para poder alimentar minha astronauta. Sim, né? Ficção científica, também gosto de séries que tragam um pouco de ficção científica, principalmente no espaço, porque eu ainda sou astronauta. Então, é mais essas amenidades mesmo. Fofoca, cara. A fofoca é a dose de prazer no dia a dia, né? No dia a dia a gente tá no Mas aí é mais difícil ter um tempo, assim, às vezes, de fofocar. Mas
Acho que conversar ali com as amigas, amenidades, coisa que eu odeio, assim, mas que às vezes eu tenho que ir shopping. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu me sinto cansada. Eu me sinto cansada também, essa coisa, sei lá, ter que escolher uma roupa. Eu tenho muita preguiça. Eu adoro ter a roupa. Eu odeio comprar a roupa, entendeu? Isso. Tipo, eu amo a sensação quando eu tô com uma roupa nova. Mas eu odeio a sensação de que eu tenho que ir no shopping, experimentar a roupa, comprar a roupa. Isso me dá muita Pois preguiça. eu adoro passar eu cartão, também. fazer pix, tudo isso que não, envolve passar o cartão comprar eu não gosto, roupa. não. Eu amo. Não, eu sei que tu não gosta, amiga. Eu dou tchau assim, ó. E leituras, às vezes, tipo, uma leitura mais light, assim, uma poesia e tal. Também gosto. E comprar sapato. Porque comprar roupa me dá preguiça. Mas comprar sapato, eu posso ficar no aplicativo da Arezzo, da Schutz. Vários aplicativos. Então, gente, o Charles tem raiva, assim, porque tal hora eu tô no aplicativo, assim, aí vai olhar meu cestinho, aí tem um bocado de sapato, depois eu seco o cestinho. Aí vai nisso, é uma grande distração pra mim. Assim. Eu sou assim com acessório. Mais do que sapato eu não tenho muito não. Agora, Sapato. acessório pra mim, assim, isso Eu daí eu gosto não tenho de preguiça. tudo. Eu gosto de tudo. Sandrelli, e assim, realmente a gente tá caminhando pro final dessa conversa super rica que a gente conheceu. Eu não fazia ideia da tua história, então tô muito feliz de te conhecer como uma referência feminina, assim, que construiu sua carreira de uma forma tão bacana. E reconhecendo também suas vulnerabilidades e suas forças dentro desse caminho. Então, tô muito feliz de te conhecer. Parabéns pela trajetória. E eu queria saber, tu fala um pouco de sonhos, mas os teus sonhos para o futuro. Sandrelli, o que Sandrelli sonha para o futuro? Gente, eu sou idealista com os pés no chão, né? Eu acho que sonhar algumas conquistas, dizer que é sonho mesmo, é algo muito pequeno. Porque se eu disser assim, por exemplo, eu quero muito passar no doutorado da USP. Dizer que é um sonho, eu já acho uma coisa muito grandiosa, entendeu? Então, de planos, assim, eu quero fazer o doutorado, pretendo fazer o doutorado em uma instituição boa, diferente, não estou dizendo que a UFC é ruim, viu? Mas só diferente da instituição que eu fiz o mestrado, né? Acho que me consolidar cada dia mais como advogada, assim, isso são planos, mas de sonho mesmo, sabe, assim, de sonho enquanto indivíduo, eu não sei sonhar sozinha, assim. Enquanto indivíduo, eu sonho com uma sociedade em que talvez momentos como esse sejam desnecessários no sentido de fortalecimento feminino. Então, eu sonho que a gente, enquanto mulher, viva menos cansada. Que a gente não precise gritar ou ter armadura para ser ouvida. Então, o meu sonho é que as mulheres sejam respeitadas como indivíduo completo e iguais que são. Parece bem básico, Mas a gente sabe que não é. mas a gente sabe que não é. Então, meu sonho individual é mais esse, é que essa luta por igualdade deixe de ser uma luta e seja uma realidade. Muito bom. E, Sandrelli, o que é que você de hoje, diria para a Sandrelli que estava lá tentando entrar na faculdade e passou por vários caminhos ali, o que é que você diria para a Sandrelli que estava começando? De 17 anos. Faz ter isso, Anta. Muda de escola, muda de escolha. Vai ganhar em dólar. Vai ganhar em dólar, vai trabalhar em casa. Não, eu tô brincando, mas eu diria para essa Sandrelli, que saiu de casa com 17 anos, que ser forte não é não ter fraqueza. Porque em vários momentos, e acho que muito pela solidão emocional, porque quando você sai de casa com 16 anos de idade, você é muito sozinha emocionalmente, né? Para aguentar os seus BOs, assim, as pancadas e tal. Até porque a Monsenhor Tabosa não tinha nem celular, tá? Nessa época que eu saí. mais nova, né? Então, eu diria que aceitar melhor as minhas fraquezas. Eu sempre fui muito dura comigo. E aí eu acho que, eu diria para mim, tipo, que força não é só ser forte o tempo inteiro, é também aceitar e se acolher nos momentos de fraqueza.
Perfeito. Muito bom, Deusa. E que é muito mais difícil, né? Até, você precisa de muito mais força até para aceitar suas vulnerabilidades do que para manter a figura sempre de fortaleza, né? Sim, sim. E é um problema também quando a gente vira uma referência, assim. Não estou dizendo que eu sou a referência do século, tá? Pelo amor de Deus, que já dizem que eu tenho um egão lá no escritório também. Isso, né? Você é taxado de várias coisas, assim. Você tem consciência do que você é, das suas lutas, das suas conquistas, aí isso não é consciência. Isso também na mulher é egão. Arrogância. Arrogância, tudo isso. Mas quando você vira, né, alguém que as pessoas se espelham ali, é muito difícil, porque começam a achar que você não é gente. Os alunos, por exemplo, tipo, a professora na praia, a professora na praia, a professora na festa, a professora na praia. Né? Então, sei lá, que você não conversa besteira, que você não conversa trivialidade, que você não erra. Então, as pessoas começam a ter uma visão também idealizada de você. E eu acho que isso é um problema. Sabe, assim, de tipo, além de você já ter a dificuldade de aceitar as suas fraquezas, de aceitar os seus erros, as pessoas também passam a ter uma rejeição a isso, porque elas têm uma figura de ti imaculada, que é X. Tipo, meu Deus, ela faz isso. Como assim? Meu Deus, ela fala palavrão. Ela fala palavrão. Ela, tipo, fofoca. Que horror. Ela fala besteira. Né? Então... É verdade. Não, mas assim, em complemento e em conclusão também, eu acho que esse episódio, ele foi muito importante nessa temporada, porque a gente, às vezes, tem dificuldade mesmo de falar das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, e do quanto não foi fácil passar por aquele ponto emocionalmente. Porque às vezes a gente fala, não era fácil pegar ônibus na chuva, não sei o quê, mas igualmente também não é fácil você passar pelas dificuldades psicológicas que te levam àquele caminho. E foi muito bacana a gente poder conhecer esse teu lado de que, de que foi vulnerável para chegar até aqui, enfim, esse ponto da armadura, acho que muitas mulheres que estão ouvindo a gente vão se relacionar com certeza. Então, assim, obrigada pelo seu depoimento, você é sim uma referência pra gente e continuará sendo ainda agora por outros aspectos, na minha visão, por te conhecer mais de perto e, enfim, vida longa aí a sua carreira e conquistas e muitas coisas. Eu também queria agradecer a sua participação. Eu já stalkeava antes, já admirava antes, sempre olhei, achei linda, maravilhosa. Normalize o stalk, é apenas admiração. Um stalk saudável, não do 147A. Mas vamos lá. E eu, agora te conhecendo mais dessa história, consigo admirar mais ainda. Espero que você cada vez mais galgue espaço no direito penal econômico, se sedimente aqui, fora, seja onde você quiser, e tenha todos os seus sonhos realizados, individuais e coletivos. Sandrelli, eu tenho muito carinho por ti, muita admiração também, gratidão por essa conversa de hoje, e eu tenho certeza que assim, isso só fortalece nosso propósito como canal de trazer referências, de trazer exemplos e colo também para todas nós. Gente, eu que agradeço, e agradeço a vocês por estarem cumprindo também um propósito muito legal, né? A Marina eu conheço desde o estágio, era assim, uma referência também quando eu cheguei de estagiária, assim, de estagiária boa, eu lembro todo mundo lamentando a saída dela do escritório. A Gabi já conheci referenciada, né, por um profissional que eu admiro muito, que é o Holanda. E a Monique, que eu conheci por meio de vocês, né? Assim, muito pelo canal também. E eu acho esse canal genial, assim, parabéns pela iniciativa. Espero também tudo isso, né, da carreira de vocês, que seja cada dia mais próspera lá em Passo Fundo, ou enfim, aqui, ou seja, onde for. Vocês são mulheres muito incríveis, que alavancam outras. E eu acho que a gente tem que trabalhar cada dia mais essa união, né? Os homens sempre se uniram. E eu acho que isso é um ponto que nos tornou mais frágeis em alguns pontos da história, né? De sempre quererem meio que trazer esse rivalismo. Eu acho que a gente tem que destruir isso, pisar no rivalismo. Perfeito. Arrasou. E é pisando no rivalismo que nós concluímos o episódio de hoje. Obrigada por terem ficado até aqui. Sigam as nossas redes sociais. A gente está aqui com os links todos embaixo, aqui na descrição. E a gente conta com vocês para mais episódios lá para frente. Até a próxima. Tchau.